Sejam todos muito, mas muito bem-vindos à primeira aula do nosso curso Plano de Progresso Espiritual. Esse curso que nós estamos apresentando tanto para os nossos alunos do Clube Patronos, a formação espiritual, quanto para aqueles que adquiriram o nosso combo Progresso Espiritual, que é claro, tem como seu, seu principal chamativo o nosso diário espiritual, também acompanhado, de muitos outros materiais complementares que também ajudam na elaboração dessa proposta. Essa proposta que é justamente a de te ajudar, de te conduzir através deste caminho de progresso espiritual. Então, toda a proposta do diário espiritual é justamente essa: fazer com que ele seja um companheiro da sua caminhada rumo ao progresso espiritual, rumo à santidade. Porque é ali que você vai registrar os seus progressos e vai acompanhando esses pequenos progressos, esses pequenos avanços ao longo da sua vida espiritual. E a proposta desse curso é justamente a de nós nos aprofundarmos mais sobre essa dinâmica do progresso espiritual. Ou seja, como que funciona, como que se dá esse progresso na prática, no dia a dia, e também o que nós podemos fazer, para colaborar com esse progresso, colaborar com a ação da graça para chegarmos a essa finalidade, que é o que nós vamos apresentar nessa primeira aula, nessa aula inaugural, onde nós vamos tratar do chamado universal à santidade. E para iniciarmos, quero começar com uma pergunta. Você acha que todos podem ser santos? Você acha que a santidade está ao alcance de todos? Ou está reservada ali somente a uma talvez pequena parcela ali dos cristãos, e outros devem ali se contentar em serem somente bons cristãos, cumprirem ali os seus deveres e se contentarem ali com uma certa mediocridade piedosa? Será que está certo esse pensamento? Bom, vamos ver o que a igreja nos diz a respeito disso, Então, porque de fato, durante muito tempo mesmo, essa era uma questão que era levantada. Será que todos são chamados a serem santos? Será que realmente a santidade é para todos? Porque, veja, é tão difícil, Se você pegar a porção dos santos em relação a todo o resto da humanidade, é tão pouco. Por que então todos são chamados à santidade e tão poucos chegam lá? Então isso parece suscitar algumas dúvidas. Só que o que a igreja nos ensina? Qual que é a doutrina da igreja a respeito disso? Não, a santidade não é reservado àqueles que são chamados por vocação a terem uma vida mais perfeita, é claro, que são, os monges, as freiras, os clérigos, que é uma vocação mais perfeita. Mas isso não quer dizer que tem a vocação ao matrimônio, quem é leigo, não seja chamado a uma santidade que é própria dessa vocação. Então, isso não é uma doutrina nova, Então, desde o fato dos primórdios do cristianismo, o evangelho ele já continha um verdadeiro chamado universal à perfeição, Então, quando a gente vê aquela passagem, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, Cristo ele está se dirigindo a todos nós. Ali, ele fez esse convite a todos os discípulos, não só a um grupo seleto. Então, do mesmo modo, São Paulo, reforçando essa verdade, ele diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, ali ele estava se dirigindo a todos os fiéis de Tessalônica, na carta aos Tessalonicenses. Ou seja, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, isso já está no Evangelho muito claro, esse chamado universal. Deus quer que todos os seus filhos, vivendo em união com Ele, praticando a caridade perfeita. E claro, esse sempre foi um ensinamento da igreja, mas devido a esses questionamentos, será que
não é somente para freiras, para monges, para padres? Será que nós, simples fiéis, também podemos atingir essa santidade? Por isso que o Concílio Vaticano II, né, decidiu proclamar, né, de forma mais solene essa doutrina, ao dizer, né, no capítulo 5 da Constituição Dogmática Lumen Gentium, ali ele diz, né, que de, sobre a vocação de todos à santidade na Igreja. Então ele diz que todos os fiéis, de qualquer estado ou condição, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Em outras palavras, não importa se você é sacerdote, religioso, solteiro, casado, estudante, profissional, jovem, idoso, seu chamado é a santidade. Apesar disso ter sido proclamado, né, isso nem sempre foi tão aceito na igreja, como a gente viu, né? Então, isso foi objeto de uma verdadeira redescoberta ao longo dos séculos, né? Uma verdade que estava tão clara ali no Evangelho que você não vê santos questionando, mas ainda ficava essa dúvida pairando no ar, a ponto de que a igreja, né, ponto que Nosso Senhor, o Espírito Santo foram suscitando santos que, né, trouxeram essa verdade novamente, né, e começaram a chamar as pessoas, né, à santidade. E ali a gente vê o, até o ponto em que a igreja decidiu, de fato, colocar isso como uma doutrina proclamada em um concílio ecumênico. Como que se deu nessa pequena redescoberta dessa verdade? Então, se a gente pegar, por exemplo, São Francisco de Sales, né, no início do século XVII, né, dos grandes livros ali que eu estou sempre divulgando, estou sempre recomendando, que é a Introdução à Vida Devota, né, o famoso Filoteia, que é dirigido justamente às pessoas leigas, né, justamente às pessoas que vivem no mundo, e ali ele faz uma grande exortação à santidade, né? Não é um livro que você olha e diz, ah, isso aqui é uma santidade mais ou menos. Não, ali ele pede uma grande santidade. E pede isso das pessoas que vivem no mundo, lá no século XVII. Então, ali ele vai dizer, né? A verdadeira devoção e a vida santa não devem ficar apenas circunscritas aos mosteiros e casas religiosas, mas ser também uma realidade de todos os fiéis. Santa Teresinha, né, então, ali no século XIX, mesmo sendo religiosa carmelita, ela descobriu, né, essa pequena via, né, a grande descoberta de Santa Teresinha, né, de que nós podemos sim nos santificar através do cotidiano, através das pequenas coisas. Nós não precisamos ser chamados a feitos heróicos, né, grandes missões. Nós podemos e somos chamados a nos santificarmos nas pequenas coisas do dia a dia e isso não nos torna menos santos, né? Pelo contrário, Santa Teresinha é uma das grandes santas da história da igreja, né? Um grande monumento de santidade da história da igreja, e ela nos apresentou esse caminho que é uma verdade, né, que pode ser vivida no meio do mundo de forma assim, de forma perfeita. São José Maria Escrivá, né, dispensa apresentações, né, fundador do Opus Dei, também agora já no século XX, né, ele teve muito forte esse chamado, né, para lembrar o mundo dessa verdade que estava esquecida, né. Então, ainda, né, em 1928, né, quando ele fundou o Opus Dei, né, bem antes do concílio, ele já pregava sobre isso de maneira incansável, né, pregando, né, essa santidade de todos que vivem no mundo, né, que é possível alcançar, né, não somente é possível, mas as pessoas são chamadas a isso, a se santificarem no meio do mundo, no meio das tarefas cotidianas, no meio do trabalho. E isso, né, ele dizia, né, e isso é tudo. É isso. Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos. E isso é tudo. Não precisamos de mais nada. Onde nós estamos, onde a providência nos guiou para estarmos hoje,
é disso que nós precisamos para ser santos. E isso é tudo. E isso acabou, né, sendo traduzido também, né, principalmente após o concílio, né, também na visão de teólogos, como o próprio padre Antônio Royo Marim, né, então, dos grandes teólogos aí do século XX, né, então, ele tem uma obra muito extensa chamada A Espiritualidade dos Leigos. Então, é um livro todo voltado, né, um livro desse tamanho, né, infelizmente não tenho aqui para... Ah, não, eu tenho aqui para mostrar para vocês. Ó, vou pausar aqui para mostrar. Então, vejam esse grande monumento, né, que é esse livro, A Espiritualidade dos Leigos. Isso vai dar para ver muito bem aqui. Mas enfim, é um livro de mais de 800 páginas, tratando somente da santificação dos leigos, né, dessa santificação que é realizada no meio do mundo. E é claro, tudo isso acabou, né, culminando no próprio catecismo da Igreja Católica, que proclama, assim como fez o concílio, né, na Lumen Gentium, que os cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Mas aí vem a pergunta natural: o que é a santidade? Todos nós temos uma ideia, mas será que nós sabemos exatamente no que consiste a santidade? E lembrando, nós estamos começando esse curso com um fim, com um objetivo, para que nós possamos traçar esse caminho até lá. Mas para isso nós precisamos conhecer qual é o nosso objetivo, saber, né, colocar ali no mapa onde a gente quer chegar. E o que é a santidade? Então, tendo em vista, né, que esse chamado universal à santidade é uma verdade fundamental da nossa fé, então nós precisamos saber muito bem responder essa pergunta: o que é ser santo? E como viver isso na prática? No batismo, nós nos tornamos de fato filhos de Deus. E com isso nós participamos da natureza divina, né? Deus nos dá essa participação da vida dele. Ele que é o santo dos santos, né? Ele que é o grande santo, o único santo, podemos dizer, porque todos os outros santos apenas participam dessa santidade de Deus. Então, só ele é santo. E nós participamos dessa santidade. Então, pelo batismo, nós recebemos nessa participação, mas é uma participação ainda como uma semente, como algo que precisa ser desenvolvido. O que é essa semente? É a graça santificante, que deve se desenvolver, deve crescer ao longo da nossa vida. Então, a proposta desse curso é justamente essa: mostrar como que se dá esse desenvolvimento, como que se dá esse crescimento e o que nós podemos fazer para ajudar, para nos ajudar, né? Ajudar a graça, digamos assim, cooperar com a graça, melhor dizendo, para desenvolver essa semente que foi plantada em nós. Então, claro, vamos tirar todo tipo de interpretação é, que, que venha a atribuir a nós mesmos, né, a causa da santidade. A santidade não é algo que nós conquistamos por mérito próprio. É fruto inteiramente da graça de Deus em nós, que por vontade de Deus, porque Ele quis desse modo, ele quis fazer as coisas desse modo, Ele quis que essa graça estivesse combinada com a nossa correspondência livre a essa mesma graça. Então, novamente, né, Deus é o único 3 vezes santo. E toda a santidade humana é participação na santidade dele, na medida em que ele permite isso. Então, por isso que quando a gente volta para aquela frase lá do Evangelho, sede santos porque vosso Pai Celeste é santo, sede perfeitos porque o vosso Pai Celeste é perfeito, ele, Cristo não está nos colocando algo inatingível. Cristo está, na verdade, falando algo que ele já está realizando em nós, que ele já quer realizar em nós, porque ele que está nos comunicando essa vida celeste. Então, não seria possível
né, ele dizer com tamanha audácia, né, sede santos, porque o vosso Pai é santo, né? Se o vosso Pai Celeste é santo, então você também pode. Por quê? Porque nós estamos participando dessa santidade de Deus. Então, a meta da vida cristã, muito além de ser apenas uma pessoa boa, como poderiam entender aquelas pessoas que achavam que, né, a santidade é somente coisa de padres e freiras e monges, né, e nós cristãos do mundo devemos nos contentar em sermos apenas pessoas boas? Não. Cristo nos quer fazer atingir a perfeição da caridade. Ou seja, cumprir de fato aquele mandamento da forma mais perfeita possível. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo com o amor de Cristo. Esse é o mandamento, né, em que Cristo resumiu, né, o que ele veio fazer, aquilo que ele pede de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ou seja, com o amor de Cristo. Porque nós temos esse amor de Cristo na medida que nós participamos da natureza divina, pelo batismo, pela graça. E essa perfeição da caridade, que Ele quer que nós possamos atingir, é de fato a vida de Deus. Porque a vida da Santíssima Trindade nada mais é do que esse amor eterno entre as pessoas da Santíssima Trindade. Esse é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor entre essas três pessoas, né? É o que une a Santíssima Trindade. E é esse amor, é essa caridade que Ele quer que nós possamos ter também. Porque é disso que nós estamos participando quando nós dizemos que pela graça nós participamos da natureza de Deus. É da caridade. Então, essa graça, essa santidade, ela vai se desenvolver em nós, essa semente, ela vai se desenvolver em nós na medida em que a nossa caridade for aumentando, até atingir a perfeição, amando a Deus com esse amor de Deus e amar o próximo também com o amor de Deus. Em outras palavras, nós sempre podemos ser mais santos, porque sempre podemos amar mais. Essa é a beleza. Então, nunca vai chegar um ponto aqui na Terra em que, não, eu já acho que eu já sou santo o suficiente. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a caridade, ela nos impele a amar mais e amar mais. Então, aqui na Terra é o momento de nós expandirmos esse amor de uma forma ilimitada. Agora, qual é o caminho da santidade? Já que nós conhecemos onde nós queremos chegar, já estabelecemos a meta, agora qual é o caminho para chegarmos até lá? Bom, tudo isso, né, ainda muita teoria, muito bonito, é verdade, mas ainda teoria. Como vivemos a santidade na prática? Então, como que nós desmistificamos, por assim dizer, a santidade? Claro, podemos tirar a mística da santidade, mas nesse sentido figurado. Santo, em última análise, é aquele que vive unido a Deus, porque está participando intimamente dessa unidade da Santíssima Trindade. E, portanto, cumpre a sua vontade e pratica o amor em tudo. Então, não é algo, não é necessariamente você fazer coisas extraordinárias. Voltemos a Santa Teresinha. Santidade não consiste em grandes obras, mas em pequenas coisas feitas por amor. Então essa frase, né, que resume a espiritualidade da pequena via, é algo muito acessível para todos nós. Santificar essas ações comuns do dia a dia, oferecê-las para Deus com muito amor. Porque nós vimos a santidade nada mais é do que a caridade. Essa perfeição da caridade. E a caridade ela não está reservada a essas grandes obras. Nós podemos oferecer pequenas coisas com uma caridade imensa, ilimitada. E é isso que nós podemos fazer. Você não precisa esperar uma missão heróica. Você pode começar agora mesmo.
nas pequenas obrigações e oportunidades de amar que aparecem todos os dias. Então, algumas formas concretas de responder a esse chamado universal à santidade, que nós iremos aprofundar ao longo do curso. Vida de oração e de sacramentos. Então, oração diária, né, meditação, Santa Missa, comunhão. Cumprimento dos deveres cotidianos com amor, porque grande parte da nossa santificação passa por coisas simples, porque é o que nós fazemos no dia a dia. Momento de oração, você reserva ali, sabe, se você for mais piedoso, né, 1, 2 horas por dia, e as outras 22. Você precisa oferecer também. É a maior parte do seu dia. Você precisa santificar a maior parte do seu dia. E para isso, você pode cumprir os seus deveres cotidianos com amor. Também, ao cumprir esses deveres cotidianos, você estará praticando virtudes. Então, ali a gente já tem um caminho de como oferecer essas pequenas obras, né? Fazendo com que elas sejam primeiro obras virtuosas, praticando também, né, as bem-aventuranças, então a mansidão, a misericórdia, a pureza de coração, né? Então tudo isso, né, vai nos abrindo o caminho, vai expandindo o nosso coração para que ele possa amar mais. Também pela própria forma como, né, pela própria economia da salvação, né, nós temos esse caminho de santidade, ele passa muito, né, essa expansão do nosso coração, por assim dizer, ele passa muito pela aceitação de cruzes, de sacrifícios, porque é assim que Deus vai nos forjando, é assim que Deus vai expandindo o nosso coração, fazendo com que nós possamos oferecer também as nossas dores, também as nossas contrariedades. Então, isso também tem um valor imenso para a nossa santificação. E é claro, quando nós olhamos para o próximo e praticamos a caridade ao próximo, essa caridade que não é somente filantropia, mas você fazer as coisas para Deus, vendo que Deus e que é nosso Senhor que está recebendo aquilo, né? Como as palavras ali em São Mateus, né? Tive fome, me destes de comer, ou seja, estamos fazendo aquilo pelo próprio Deus. E isso, né, é o que a gente pode dizer como a grande proposta, né, deste curso, né, que eu gostaria de apresentar nessa aula inaugural. Então, para que nós possamos perseverar nesse caminho, né, aplicar todas essas práticas, nós precisamos de constância e de um plano. Um plano para que a gente não caia na rotina, não perca esse fervor, não caia nesse estado de tibieza que nos paralisa, para que a gente siga firme caminhando. Por isso nós precisamos estruturar um verdadeiro plano de santidade, um plano para chegar até lá, um plano para expandir o nosso coração e amar com mais perfeição. Essa é a proposta do nosso diário espiritual, né, que ao longo do curso nós vamos aprender a utilizar, né, em maiores detalhes, com muito mais profundidade, porque nele nós podemos primeiro traçar um plano de combate do nosso defeito dominante. Então, para que o nosso coração ele possa se expandir, nós precisamos primeiro deixar o pecado. Não existe caridade onde há o pecado. Então, que nós possamos fazer esse primeiro trabalho, né, de purificação através de um plano de combate do nosso defeito dominante, desenvolvendo as virtudes que nós mais precisamos cultivar. Também, diariamente anotando as luzes que nós recebemos na oração, onde Deus vai como que indicando para nós o caminho que nós devemos seguir. Vai por esse caminho, faça isso, ofereça isso, sacrifique isso. E que a gente não perca esses sinais que Deus vai nos levando. E para isso nós vamos anotando isso diariamente, para que também, né, a gente possa utilizar isso depois. Também preparar o nosso momento de intimidade maior com Deus, na adoração, oferecendo nossos pedidos pessoais de intercessão,
pontos em que a gente quer agradecer, para que a gente cultive esse relacionamento com Deus, para que a gente realmente crie essa intimidade com Ele. E depois nós levamos todo esse material, todo o cumprimento dos propósitos, essas luzes, né, essa intimidade com Deus, nós levamos para o nosso diretor espiritual. Nós também podemos preparar essa direção, depois anotar os conselhos para que ele possa nos direcionar. E também anotar os nossos próprios propósitos e reformular a nossa alma nas práticas de recolhimento, né? Recolhimento tanto mensal, quanto também ao final de um ano, ao final desse grande ciclo, fazer um retiro anual para renovar a sua alma para o combate. E justamente é esse mesmo caminho que nós vamos ver dentro desse curso. No primeiro módulo, nós vamos compreender os fundamentos do progresso espiritual. Então, nós já vimos nessa aula o objetivo, a nossa meta, que é a santidade, onde a gente quer chegar. Na próxima aula, dentro desse primeiro módulo, nós vamos conhecer melhor o caminho que está diante de nós, com as dificuldades próprias de cada fase, como passar por ela. Então, como que funciona essa dinâmica do progresso espiritual. Na terceira aula, a gente vai compreender melhor a dinâmica desse crescimento e vamos ver quais são os meios que nós temos à disposição para passar por esse caminho e atingir o nosso objetivo final. A partir do segundo módulo, nós vamos explorar um pouco mais esses meios. Então, vamos nos aprofundar no primeiro grupo de práticas voltadas ao nosso progresso, que é o progresso nos sacramentos, trabalhando diretamente na graça santificante. No terceiro módulo, vamos olhar para a realidade do combate espiritual e vamos ver o passo a passo para progredir nas virtudes. No quarto módulo, estaremos diante do progresso na oração. A gente vai ver como fazer da nossa oração a verdadeira respiração da nossa vida sobrenatural e corresponder aos caminhos da graça. Por fim, no quinto módulo, vamos ver como perseverar nesse plano através das práticas de recolhimento e direcionamento. Tudo isso nós vamos passar compreendendo melhor como que cada página do Diário Espiritual pode nos ajudar nessa caminhada, porque ele que vai ser o nosso grande guia e companheiro ao longo dessa jornada. Então, sejam bem-vindos ao curso Plano de Progresso Espiritual, né? Aqueles que estão assistindo a aula inaugural no nosso canal do YouTube, fica aqui o convite para que você possa participar dessa jornada conosco, né? E aqueles, né, que já iniciaram, né, eu vejo vocês na próxima semana para que a gente possa dar continuidade nesse plano de progresso espiritual. Se você chegou até aqui, é porque percebeu que existe algo na sua vida espiritual que precisa mudar. Ao longo desses últimos dias, você deve ter visto os nossos conteúdos nas redes sociais, que nós temos falado sobre por que tantos católicos que têm vida espiritual têm dificuldade para progredir espiritualmente. E se tudo isso fez sentido para você até aqui, eu preciso que você preste atenção no que eu vou dizer, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar em detalhes como funciona a melhor ferramenta que nós desenvolvemos para quem quer entrar nesse combate espiritual com as armas certas para finalmente progredir espiritualmente. E eu vou te mostrar como que o Diário Espiritual Patronos te ajuda a identificar o seu defeito dominante, montar o seu plano de combate, praticar as virtudes certas, acompanhar o seu progresso e principalmente como aplicar isso na sua vida concreta. Além disso tudo, você também vai ver todos os materiais premium que nós desenvolvemos para te ajudar a montar esse plano de combate, complementando a proposta do diário, os bônus exclusivos que montamos para te ajudar nessa luta e como você pode garantir agora mesmo o seu diário e começar a implementar tudo isso ainda hoje. O que você vai ver aqui é uma prática real, concreta, utilizada por muitos santos, mas que infelizmente hoje em dia poucas pessoas conhecem. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar como que isso funciona e como você pode começar essa transformação ainda hoje. Se você sente que a sua vida espiritual está travada, que por mais que você reze, confesse, comungue e tente fazer tudo certo, o mesmo ciclo se repete.
você volta a cometer os mesmos pecados, a cair nos mesmos defeitos e continua com aquela sensação de estagnação na vida espiritual. Por isso, eu preciso que você preste muita atenção naquilo que eu vou te falar, porque nos próximos minutos eu vou te revelar por que a maioria dos católicos sinceros vivem nesse ciclo sem fim, muitas vezes por meses e até anos, e mais importante, como que você pode finalmente romper esse ciclo e finalmente começar a traçar o seu progresso espiritual. E não, isso não é sobre acrescentar mais práticas, mais devoções, mais tarefas espirituais no seu dia a dia. O que você vai descobrir aqui é uma prática que muitos santos ensinaram, mas que hoje em dia quase ninguém põe em prática. Entre outras coisas, eu vou mostrar como você pode traçar o seu plano de combate espiritual, identificando o seu defeito dominante, e quais as práticas concretas que você pode inserir no seu dia a dia para começar a traçar um progresso espiritual. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar como isso funciona e como você pode começar essa transformação agora mesmo. A grande pergunta é, se você reza, confessa, comunga, reza todos os dias, por que você não está progredindo espiritualmente? Isso não é um problema isolado seu, mas uma realidade que afeta milhões e milhões de católicos e chegou inclusive a afetar diversos santos. Pessoas que amam a Deus, que querem sinceramente a santidade, mas que não conseguem sair do lugar, não conseguem sair dessa estagnação. E olha, eu quero te tranquilizar, porque isso não significa que é necessariamente falta de fé, falta de esforço, uma preguiça espiritual. É claro, Deus tem um tempo para cada um e a gente deve respeitar o tempo de Deus, porque Ele é o grande autor da nossa santificação. Acontece que a gente deve pensar o seguinte: será que eu estou fazendo tudo o que Ele espera de mim? Será que eu realmente estou aplicando tudo que os santos ensinaram e que Ele nos deixou através da tradição da Igreja? O que provavelmente ninguém te ensinou, mas que os santos falavam muito, é que existe uma realidade espiritual que te puxa para baixo e que te impede de progredir. E essa realidade tem nome. É o defeito dominante. O defeito dominante é aquela inclinação que está ali dentro da sua alma, influenciando a maneira como você pensa, a maneira como você age e, principalmente, causando a maior parte dos seus pecados. E é exatamente por isso que, em momentos de fervor, você vai lá, se confessa, faz um propósito de mudança, mas depois de um tempo vê que nada mudou. Porque enquanto você não atacar a raiz, que é o seu defeito dominante, as coisas dificilmente vão mudar. E assim a sua oração vira um checklist. Sua confissão também, já que você está sempre confessando os mesmos pecados. E se isso não mudar, a sua vida espiritual vira um teatro bem ensaiado, mas vazio por dentro. E a verdade é que nem sempre adianta você fazer mais devoções, adicionar mais práticas na sua vida espiritual, se você não está atacando aquilo que é a raiz dos seus problemas. Se você não tem clareza de qual é o seu defeito dominante, se você não monta um plano concreto de combate, se você não acompanha o seu próprio progresso, você estará fadado a viver nesse mesmo ciclo por anos e décadas. O que os santos faziam e que quase ninguém te ensina hoje é isso. Em primeiro lugar, diagnosticar o seu defeito dominante. Segundo, traçar um plano concreto, prático e diário para vencer esse defeito. Terceiro, praticar a virtude oposta todos os dias com regularidade e acompanhamento. E principalmente, fazer todos os dias um exame particular, que nada mais é do que a prestação de contas de todo esse combate. É onde você vai acompanhar se você está realmente cumprindo os seus propósitos e avançando. Essa é a chave que faltava para destravar o seu progresso espiritual. E foi por isso que nós criamos o Diário Espiritual Patronos. Porque se a vida espiritual é uma batalha, então você precisa de um mapa e das armas certas para enfrentar esse combate. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Mas atenção, o diário não é um planner, não é um caderno de anotações,
muito menos um lugar onde você vai soltar alguns pensamentos sem ordem. Ele é um verdadeiro mapa de guerra. Um mapa que te ajuda a fazer aquilo que os santos fizeram no próprio combate espiritual. Ou seja, identificar o seu defeito dominante, traçar um plano concreto de combate desse defeito, praticar as virtudes opostas com regularidade e acompanhamento e, principalmente, acompanhar o seu progresso através de um exame particular. O que você tem dentro do diário é exatamente isso. Um espaço guiado para você identificar e registrar o seu defeito dominante e todas as suas características, campos para você definir o seu plano de combate, tabelas de acompanhamento para você avaliar o seu progresso, suas quedas e seus avanços, e ferramentas práticas para você não se perder no meio do caminho. Mesmo que você tenha uma família, filhos, trabalho e todas essas dificuldades da vida real. Porque não adianta você querer combater um defeito sem saber qual ele é. Não adianta querer progredir se você não sabe o que deve ser combatido, o que deve ser fortalecido e quais armas você deve aplicar para vencer esse combate. E o diário espiritual te entrega exatamente isso. Ele te ajuda a transformar sua vida espiritual de uma sequência de boas intenções que não saem do papel num verdadeiro plano de combate. Ele tira a vida espiritual do campo da teoria e leva para a prática, para o campo da guerra, da disciplina, do combate real. E agora eu quero te mostrar em detalhes tudo o que você vai encontrar aqui dentro. Cada uma das partes e também todos os materiais de apoio que a gente está disponibilizando para você. O que eu te mostrei até aqui é a lógica do progresso espiritual, mas agora eu quero que você entenda como que o diário espiritual ele te ajuda na prática. O diário foi pensado, desenhado e construído para ser a sua ferramenta de combate espiritual diário. Quando você abre o seu diário espiritual, a primeira coisa que você encontra é um espaço totalmente guiado para você fazer aquilo que os santos faziam, diagnosticar o seu defeito dominante. A gente te conduz por uma sequência de reflexões, perguntas e critérios que vão te ajudar a entender com clareza qual é aquele defeito que hoje mais te faz tropeçar, mais te arrasta e mais bloqueia o seu progresso espiritual. Depois disso, você encontra um espaço específico para elaborar o seu plano de combate espiritual. E aqui você não vai simplesmente escrever frases motivacionais ou intenções vagas. Você vai estabelecer com clareza qual virtude você deve praticar, quais atos você deve ter como resolução e quais armas que você vai utilizar ao longo desse combate. Além disso, o diário possui uma seção inteira dedicada para que você possa acompanhar como você tem vivido esse plano de combate. O exame particular. Todos os dias você vai olhar para a nossa tabela de exame particular e avaliar quais foram as suas quedas, os seus avanços e onde você precisa recorrigir a rota para aí sim continuar avançando. É uma ferramenta objetiva, clara e direta para você se olhar de frente, sem auto-engano, sem vitimismo, sem máscaras. Além disso, para evitar que a sua oração fique presa num checklist, você também vai poder acompanhar o seu progresso em relação a outras 5 práticas de piedade que nós devemos cultivar no nosso plano de vida espiritual. Em primeiro lugar, a leitura espiritual, para que você possa anotar quais foram as principais luzes que você recebeu ao ler os escritos dos santos, a vida dos santos, as Sagradas Escrituras e outros livros da sua prática de piedade. Também você vai encontrar um espaço para anotar os ramalhetes das suas meditações, para que você não perca aquelas luzes que Deus te inspirou ao longo da sua oração pessoal e que você possa usar isso para revisitar esses pontos e entender onde que Deus está te conduzindo. E para toda semana você também vai poder preparar uma adoração frutuosa ao Santíssimo, onde você vai compartilhar com Ele as suas dores, as suas intenções e quais são aqueles pedidos que você quer colocar para Ele diante do Santíssimo e também uma oportunidade para você poder revisitar como foi o seu progresso nessa semana. Ainda, o diário ele foi feito para ser um grande auxílio para a sua direção espiritual. Então, para todos os meses,
você vai poder preparar a sua direção espiritual, colocando o seu contexto de vida e também anotar todas as orientações que o seu diretor te passou ao longo daquela direção, para que você possa colocar isso em prática a partir dos próximos meses. Ainda a prática de um recolhimento mensal, que vai ser um momento em que você vai se retirar por algum tempo, por algumas horas, para revisitar tudo o que se passou e realmente avaliar como foi o seu progresso ao longo do mês, em relação não somente ao seu plano de combate espiritual, mas também a todas essas práticas e ao seu contexto do plano de vida. E por fim, a prática de um retiro anual, uma oportunidade em que você vai poder fazer uma limpa na sua alma e com tudo que você anotou ao longo do ano no seu diário espiritual, você vai poder finalmente avaliar quais foram os seus reais progressos, seus reais avanços e, por que não, quais devem ser as próximas correções, os seus próximos combates. Junto dele, você também recebe uma série de materiais complementares que vão te ajudar a tornar esse combate ainda mais fácil, ainda mais prático. Em primeiro lugar, você vai receber um guia para te orientar em torno desse combate, para mostrar realmente o passo a passo de como utilizar cada uma dessas páginas e como tirar o melhor proveito possível do seu plano de combate espiritual e de progresso espiritual. Além disso, você recebe acesso às aulas do Desafio Combate Espiritual, que foi um evento onde eu te ensinei exatamente o passo a passo para identificar o seu defeito dominante, quais são as armas do seu combate espiritual e como triunfar nessa batalha. Eu sei que com todas essas ferramentas você vai estar muito bem equipado para o seu combate espiritual. Porém, a gente não quis parar por aí. Apesar de você ter sim a opção de ficar somente com o seu diário espiritual e todos os materiais que a gente apresentou até agora, eu quero te apresentar uma opção que é ainda melhor e vai te deixar ainda mais bem preparado. Porque eu entendo, talvez mesmo com tudo isso que eu apresentei, você ainda esteja se pensando, será que eu vou conseguir? Será que eu vou manter essa disciplina? Será que eu vou manter essa constância para conseguir utilizar tudo isso? Por isso que nessa segunda opção que eu quero te apresentar agora, você vai ter acesso a muitos outros materiais e também de um guia, ou seja, um passo a passo bem guiado, bem prático, para te ajudar realmente nesse passo. Ou ainda, você pode estar pensando, será que isso vai ser suficiente para vencer esses defeitos? Afinal, eu venho passando por esse ciclo de estagnação há tanto tempo, são tantos anos em que eu não sinto um progresso real na minha vida espiritual. Será que é realmente isso que vai me ajudar? Por isso que eu quero te apresentar essa outra opção, onde você não somente vai ter acesso a mais materiais para deixar a coisa ainda mais prática, ainda mais facilitada, mas também a uma orientação guiada de como você pode traçar não somente um plano de combate espiritual, mas um verdadeiro plano de progresso espiritual, englobando esse combate espiritual e também todas as outras práticas que eu citei no diário, como a leitura espiritual, a meditação, a adoração, recolhimento, a direção espiritual e um retiro. Por isso que nessa opção, além desses materiais que você vai receber na sua casa e dos materiais digitais, você também vai ter acesso ao curso Plano de Progresso Espiritual. Um curso completo, onde você aprende a realmente reordenar toda a sua vida espiritual em relação a cada um desses pontos. Ou seja, não é somente o seu combate espiritual do defeito dominante, mas também as suas práticas de oração, as suas práticas de virtude e como você pode englobar tudo isso num plano bem prático para que você possa colocar em prática no seu diário espiritual. E como se não bastasse, você ainda vai ganhar um mês inteiro para acessar o nosso clube de formação espiritual, o Clube Patronos, que é a nossa comunidade mais seleta, onde nós compartilhamos conteúdos bem mais aprofundados sobre diversos aspectos da vida espiritual. E você vai ter acesso a uma formação básica sobre o que é a vida espiritual e o nosso curso também sobre o plano de vida espiritual. E não, ainda não acabou. Nessa opção, você vai ganhar na sua casa mais 2 materiais físicos que você vai poder aplicar na sua vida espiritual. Ou seja, além do diário espiritual,
você também vai receber na sua casa um caderno de meditações, que nada mais é do que um caderno onde você vai poder desenvolver melhor todos os seus pensamentos espirituais, todas as suas meditações, todas as suas reflexões que você fizer no seu retiro, no seu recolhimento, na sua direção, para que você possa também ter em mãos, de forma unida e complementar ao diário, todo esse conhecimento, todo esse registro do seu progresso espiritual. Além disso, você também vai ter o nosso caderno de exame diário, para te ajudar no seu exame de consciência diário, baseado em diversos pontos que você vai poder revisitar todos os dias para fazer o seu exame de consciência geral, avaliando como foi o seu progresso em relação à vida de oração, em relação à castidade, em relação à língua, aos pensamentos, à rotina, ao estudo. Nele você vai poder registrar o seu exame de consciência em relação aos pontos que a gente separou que são essenciais para você observar o seu progresso na virtude. Ou seja, como foi a sua vida espiritual, sua caridade, sua língua, ou seja, sua fala, seu pensamento, sua gestão do tempo, seus deveres de Estado, sua pureza e também em relação à alimentação. Ou seja, todos os principais pontos que dizem respeito às práticas de virtude na sua vida espiritual. Então, adquirindo esse combo, você vai ter acesso ao seu diário espiritual, caderno de meditações, o exame diário, o guia a respeito do diário espiritual e também o curso Plano de Progresso Espiritual, sem contar em um mês inteiro de acesso à nossa comunidade de formação espiritual. Tudo isso que eu te apresentei aqui, o diário, os cadernos, o curso, os materiais, não são apenas produtos, são verdadeiros mapas, verdadeiras armas para você utilizar na sua vida espiritual. Agora, a decisão está nas suas mãos. Você pode sim fechar esse vídeo e seguir a sua vida com as mesmas práticas que você tem tido atualmente. E talvez vendo esse mesmo ciclo de estagnação se repetir. Ou você pode hoje tomar a decisão de entrar nesse combate com as armas certas. Afinal, se você procura resultados diferentes, não vai ser fazendo as mesmas coisas que você vai alcançar esse objetivo. E se você chegou até aqui, você já entendeu que isso não vai acontecer sozinho. Não acontece no improviso, não acontece só desejando ser uma pessoa melhor sem aplicar os meios concretos. A mudança começa aqui, agora, quando você assume que a vida espiritual é uma verdadeira batalha. E, se é uma batalha, você precisa se preparar e se equipar para vencer essa guerra. E se você quer contar com a nossa ajuda, o processo é bem simples. Clica no botão aqui embaixo, garanta o seu diário espiritual ou o seu combo de combate e comece a aplicar hoje mesmo tudo aquilo que a gente apresentou. A decisão está agora nas suas mãos. Clique aqui embaixo e adquira já o seu diário espiritual, patronos.